Graças a Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por esta oportunidade que nós temos de falar da sua palavra, de compartilhar o seu evangelho. Abençoa, meu Deus, a igreja que está reunida neste lugar, a igreja que está reunida em casa, a igreja que está reunida, Senhor, em diversos lugares, a igreja viva, a igreja orgânica, Pai. Ministra a sua bênção na vida do teu povo, abençoa homens e mulheres, jovens e crianças, ministra a sua graça na mente de cada um dos teus filhos, enche a cada um deles de sabedoria, Senhor, no nome de Jesus nós oramos, pedimos a sua bênção na vida do teu povo, para que sejam iluminados os vossos pensamentos, para que o Senhor fale ao coração de cada um, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, graças te damos. Amém? Espírito de Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fale ao seu coração. Em Efésios 3, a partir do versículo 14, no nome de Jesus, diz assim a palavra de Deus: por causa disto, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso e alguns pedidos que ele fez aqui nessa oração. Alguns pedidos muito relevantes para a vida de todo cristão. Pedidos de extrema importância para que a igreja ela pudesse crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu gosto muito desse trecho de Éfeso, porque Paulo se coloca como um intercessor. E ele usa um método totalmente bíblico, porque ele era um imitador de Cristo. Então Paulo faz aqui uma intercessão pelo povo de Deus em Éfeso e, consequentemente, deixa para a gente um grande exemplo de como nós podemos ser melhores cristãos, como nós podemos ser cristãos mais relevantes na obra missionária e que nós possamos influenciar tanto o nosso meio de igreja, de corpo de Cristo, quanto o nosso meio familiar e o meio secular em que nós vivemos. E também uma grande bênção de Deus nessa oração de Paulo é o desejo que ele tem com que os irmãos compreendam a plenitude de Deus. Parece que o alvo dessa oração é os irmãos compreender a plenitude de Deus, o ser completo de Deus. Nós vamos começar a estudar uma lição a partir de sábado que vem, que diz que, tem até uma aqui, o sentido da vida. Uma vez assisti uma reportagem
que perguntaram para um senhor de 86 anos qual era o sentido da vida. E ele disse: o sentido da vida é Deus, porque sem Deus a vida não tem sentido. E nós todos sabemos disso. A vida sem Deus é uma vida vazia. A vida sem Deus é uma vida sem esperança viva. A Bíblia fala de uma esperança viva. A esperança viva é uma esperança certa, uma esperança eterna, uma esperança que não vai falhar. Existem algumas coisas na vida que nós acreditamos durante um espaço de tempo. Chega um momento que a gente olha para aquilo e a gente desiste de acreditar naquilo, porque não vai acontecer. Não é assim na palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo, nós podemos crer de todo o nosso coração, porque Deus é real. Tão certo como o ar que eu respiro. Isso nós podemos perceber no culto da nossa vida. Tinha um louvor que dizia: Deus está aqui. Lembra? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e faz-me ouvir. Deus é real. Nós podemos crer nele sempre. Nós podemos confiar nele sempre. Podemos esperar sempre no Senhor. A esperança no Senhor nunca falha. A esperança no Senhor é uma esperança viva. Paulo, então, ele quer que os irmãos de Éfeso tenham essa clareza. Ele quer que os irmãos tenham essa compreensão a respeito de Deus. Então, o alvo dessa oração é os irmãos compreender a plenitude de Deus, o ser completo. O quanto Deus é completo. Deus nos satisfaz. Uma das expressões mais corretas dos Salmos 23 é que o Senhor é meu pastor e por isso de nada tenho falta. Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. É verdade que poucas pessoas oram como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja ovelha no curral, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira falhe, mesmo assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque tinha compreensão de que Deus é tudo, de que Deus é suficiente. Nós não precisamos de lavouras fartas, nós precisamos de conta bancária farta, nós precisamos de estar estáveis financeiramente para saber que nós temos tudo quando nós temos o Senhor por nosso auxílio, o Senhor por nosso Deus. Então Paulo quer que os irmãos tenham a compreensão da plenitude de Deus. Essa oração, ela traz para a gente um exemplo, porque Paulo, ele começa dizendo o seguinte: por esta causa, né? Por qual causa? Você está orando pelo quê? Muitas pessoas orando para comprar casa, pessoas orando para arrumar emprego, muitas pessoas orando para ser curado, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. E não tem nada de errado nessas orações. Nós podemos orar, porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós podemos pedir, nós podemos bater, nós podemos buscar, nós devemos ser perseverantes e constantes nas nossas orações. Mas não só por coisas, não só por bens, não só por algo que nós estamos necessitando. Paulo está orando por uma causa muito maior. Se você
prestar atenção nos escritos de Paulo, ele vai estar sempre falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele vai terminar essa oração falando que nós devemos dar glória a Cristo na igreja para sempre. Então essa causa é o Evangelho, é Cristo. É para que os irmãos conheçam a Cristo, saibam a importância de Jesus na nossa vida, a importância do sacrifício de Jesus, o quanto o Senhor Jesus, Ele sofreu por nós, e Ele morreu por nós, e Ele venceu por todos nós. E por causa de Jesus, todos nós temos acesso ao Pai. Então ele faz essa menção. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. O Pai é aquele de quem toda a família toma o nome, no céu e na terra. Porque toda a família toma o nome do Pai. O primeiro que orou a Deus como Pai foi Jesus. Antes disso, eles se referiam a Deus Pai como o Senhor soberano, como o Senhor poderoso, como Deus criador. Mas Jesus, quando veio, Jesus como o Filho perfeito, o ser humano perfeito, Jesus orou e disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso em Mateus 6. Quando vocês forem orar, vocês digam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Hoje você pode orar e dizer: Pai, tem misericórdia de mim. Você pode se dirigir ao Deus Criador como um pai. Se você acredita na causa, no Evangelho, em Cristo, então Deus também é o seu Pai, é o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Paulo então escreve aos irmãos e ele diz: eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, ele está falando com o Pai e fazendo menção que Deus, segundo a riqueza da glória dele, segundo o seu poder soberano, segundo tudo que ele tem, tudo que ele possui, ele possa nos conceder força. Parece que o primeiro pedido que Paulo faz é para que nós sejamos fortalecidos. Eu poderia perguntar se alguém aqui precisa de força. Amém? Precisamos de força. Muitas vezes nos encontramos enfraquecidos. Talvez tenha muitos irmãos nos lares enfraquecidos. Tenha muitos irmãos nos hospitais enfraquecidos. Precisam de força. Talvez muitos estão enfraquecidos não só pela pandemia que nós estamos enfrentando. Muitos estão enfraquecidos pela luta diária. Mesmo que não tivesse pandemia, as pessoas estão na constante luta no trabalho, luta na empresa, luta na faculdade. As pessoas lutam no transporte público. As pessoas lutam com os estudos. As pessoas lutam com as suas paixões. Elas lutam contra o pecado. Nós lutamos constantemente contra o pecado, contra os nossos desejos carnais. A Bíblia diz que é uma guerra da carne contra o espírito. Nós, muitas vezes, perdemos para a carne, porque somos fracos. Desde o início, não é fácil condenar Caim. Caim lutava contra o seu ciúme de Abel. E o Senhor, olha Caim, o mal está na tua porta. E cabe a você dominá-lo. E Caim não conseguiu dominar o mal. Ele foi vencido pelo seu ciúme, pela sua inveja. E ele foi o primeiro homicida da face da terra. Muitas pessoas não conseguem vencer o seu eu. E elas cometem erros gravíssimos.
Alguns cometem erros contra a vida dos outros, outros cometem erro contra a sua própria vida, cometem erros contra o seu futuro, cometem erros contra os seus sonhos. Muitas pessoas se atrapalham nos próprios ideais, por causa das suas fraquezas. Então Paulo, conhecendo os irmãos, as pessoas, e a necessidade que o ser humano precisa de força, ele pregava o evangelho para os irmãos de Éfeso, e ele via claramente a fraqueza na vida das pessoas. Então ele se pôs a orar. Ele já tinha feito uma oração aqui no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele já tinha orado. Agora ele faz uma oração pelo evangelho, para que as pessoas compreendessem o evangelho e elas tivessem a sua vida transformada. E aí ele pede que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Nós precisamos do Espírito Santo no nosso interior. Porque ele fala homem interior, é o que está dentro. Algumas coisas escondidas que nos enfraquecem. Às vezes nós demonstramos que nós somos fortes por fora, mas por dentro nós estamos cheios de descalços. Por dentro nós estamos cheios de limitações. Nós estamos cheios de pequenas brechas no nosso interior. Existem algumas falhas no nosso homem interior. Algumas coisas aqui dentro da nossa mente, do nosso coração, que não tem muita coerência. Nós somos no nosso interior vulneráveis. Nós não estamos totalmente seguros de que a nossa mente é só do Senhor, que o nosso coração é só do Senhor. De vez em quando nós vacilamos, por causa da nossa fraqueza. Então Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no seu interior pelo Espírito. Porque Ele quer que nós conheçamos a plenitude de Deus. E para a gente conhecer a plenitude de Deus, a gente precisa de força. A plenitude de Deus não vai vir assim, num estalo de dedo. Nós não vamos nos tornar íntimos de Deus através de um sonho. Nós vamos dormir e acordar de manhã e nos tornamos pessoas cheias da plenitude de Deus. Essa oração de Paulo, ela era uma oração praticamente sistemática e gradativa. Parece que ele inteligentemente, pelo Espírito Santo de Deus, ele está dando pequenos passos até nós chegarmos na plenitude de Deus. A primeira coisa para a gente ir à plenitude de Deus é nós sermos mais fortes. Essa força não vem de nós mesmos. Você não vai sair daqui hoje, ou você não vai começar hoje aí na sua casa e você vai dizer, eu vou ser forte, eu vou ser forte. Mas você vai dizer, eu vou buscar força no Espírito Santo do Senhor. Eu vou abrir o meu homem interior. Eu vou confessar meus pecados. Tiago diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Humilhai-vos perante o Senhor. Confesse seu pecado, confesse suas culpas. Se achegue na presença de Deus, dobre o seu joelho. Confesse sua fraqueza. Diga para o Senhor que você quer mudar, mas que você não tem força. Peça para que o Espírito Santo te fortaleça. E o Espírito Santo então vai fortalecer você. Para quê? E aí Paulo faz o segundo pedido. Se você for fortalecido, Cristo habite no seu coração pela fé. Uma vez que você for fortalecido pelo Espírito Santo, que você abrir o coração, Cristo vai habitar no seu coração pela fé. É pela fé, a fé em Deus, a fé no amor de Deus, a fé na graça de Deus, a fé na misericórdia de Deus, a fé que o amor de Deus é maior que os nossos pecados.
Muitas pessoas pensam que vão vir para a igreja e vão conhecer a plenitude de Deus após deixarem os seus pecados, os seus erros. E as pessoas, eu vou parar de beber primeiro, depois eu vou para a igreja. Eu vou parar de fumar primeiro, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Eu tenho que mudar um pouco, pastor. Eu ainda sou muito mundano, eu vou melhorar um pouquinho, aí eu vou para a igreja. Não, não, irmão. Não é assim que nós vamos ir para Deus. A transformação que acontece no nosso ser é uma transformação que acontece pelo Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Evangelho que transforma a nossa vida. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha, quando Cristo habitar no nosso coração, nós vamos ser arraigados e alicerçados em amor. Tive aula com o pastor Itamir Neves, e tem um comentário dele muito legal, faz menção aqui. Arraigados é uma linguagem uma linguagem agrícola. Arraigados é uma linguagem agrícola, da cultura de plantação. E alicerçados é uma linguagem arquitetônica, uma linguagem da construção, da engenharia civil. E essas duas linguagens que ele usa para o povo, é uma linguagem que serve muito para a gente. Já viu uma planta, né, bem enraizada? Já viu uma construção bem alicerçada? Geralmente esses prédios grandes, o que ele tem para cima, ele tem para baixo, de fundação. É muito ferro, muito concreto, é muita estrutura para sustentar aquele prédio alto. Assim, Paulo diz para esses irmãos que nós precisamos estar arraigados, bem plantados, bem firmados, com raízes profundas, alicerçados em amor. Amor é tese de doutorado no cristianismo. Pastor Timothy Carricker, ele disse que de tudo que ele estudou, a última tese dele de doutorado, ele chegou à conclusão que amor incondicional é o segredo do cristão frutífero. Amor incondicional é o segredo do cristão que quer ser relevante na missão, que quer fazer a vontade de Deus, que quer cumprir os propósitos de Deus na igreja, no corpo, na missão, que quer ter uma vida missional. Nós vivemos em um mundo que às vezes as pessoas, elas não querem nos amar. Mas nós não estamos esperando esse amor vir de lá para cá. Nós não precisamos que esse amor venha de algum lugar, porque nós já recebemos esse amor de Cristo. Cristo habita em nós e agora nós estamos alicerçados, nós estamos plantados nesse amor. Esse amor veio de Deus, Deus é a fonte desse amor. Esse amor invadiu o nosso coração e agora nós vivemos por esse amor. E tudo que nós fazemos baseado nesse amor de Deus. Se em algum momento você depender de motivações externas para fazer a missão de Deus, você pode se frustrar. A maior motivação que nós precisamos para fazer a missão de Deus é o amor de Deus, da habitação de Cristo em nós. Então Paulo está dizendo, você precisa do amor de Deus. Por que ele está fazendo essa oração? Se você ler as epístolas de João, João vai escrever que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa oração de Paulo, para nós conhecermos a plenitude de Deus, nós precisamos do amor de Deus em nós. Porque se nós não obtivermos esse amor, se esse amor não ocupar a nossa mente e o nosso coração, nós não vamos compreender a plenitude de Deus.
E Paulo diz isso aqui, olha só. Pelo Espírito Santo de Deus ele diz: porque eu peço para que vocês sejam alicerçados em amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Amém? Olha, Ele quer que você compreenda com todos os santos. Ele não quer que só um irmão compreenda. Ele quer que a igreja compreenda. Na verdade, Ele está dizendo que todos os santos que são igreja de Deus, que são de fato igreja de Deus, está compreendendo. Então Ele quer que nós todos juntos como igreja, tenhamos a nossa mente aberta, tenhamos o nosso coração aberto para compreender coletivamente, que seja uma compreensão do corpo de Cristo. Porque Ele vai falar isso, se você for acompanhar a leitura do capítulo 4, Ele vai dizer que o corpo de Cristo precisa ser unido. O corpo de Cristo precisa ser um. Para que esse corpo seja um, eles precisam compreender juntos, compreender o amor de Cristo, está acima de todo entendimento, está acima das nossas credenciais, estudos, faculdades. Não importa se a gente estudou em alguma faculdade, se fez curso de teologia. A gente precisa conhecer o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo é mais do que literatura. O amor de Cristo, ele é vivencial, ele é real, ele precisa ser praticado, vivenciado nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. O amor de Cristo é algo prático, algo que se manifesta, algo que se revela. A gente vai percebendo o amor de Cristo na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida dos irmãos. O amor de Cristo não é conceito, o amor de Cristo é estilo de vida. E a palavra de Deus, então, através de Paulo, diz para a gente que o amor de Cristo, ele pode ser manifestado em todas as dimensões. Porque foi assim que ele foi manifestado por Deus. Amor é conhecer a largura. Quando ele fala de largura, ele está dando uma dimensão para a gente. Que o amor de Deus, ele é abrangente. Ele é abrangente. Ele não pega só um grupinho. O amor de Jesus, o amor de Deus é largo. Ele pega todo mundo. Ele alcança todas as raças. Ele alcança todas as línguas. Ele alcança todas as nações. O amor de Cristo é comprido. Ele alcança todos os continentes. E ao mesmo tempo que ele é horizontal, ele é vertical. Conhecer a altura. Quando você olha para o alto, quando você contempla Deus. Na Bíblia, Estevão, quando estava pregando o Evangelho, ele estava sendo apedrejado. Ele diz: eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus sentado à direita do Pai. A altura. O Senhor Jesus veio lá de cima. E a profundidade. O Senhor Jesus desceu nas profundezas do abismo, nos lugares mais baixos da terra. O Senhor Jesus foi até as regiões inferiores. O amor de Deus se manifestou em todas as dimensões, visíveis e invisíveis. E o Senhor quer que nós compreendamos isso, que não há limite para o amor de Deus, que o amor de Deus alcança todas as pessoas, que o perdão de Deus é incondicional. Por isso que Ele dá isso como mandamento para a gente, Colossenses 3, que nós devemos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. E Ele nos perdoou incondicionalmente, porque Ele nos ama incondicionalmente. E aí o pedido de Paulo, encerrando aqui no versículo 19, ele diz assim: o amor de Cristo que excede todo entendimento,
Se você chegou até aqui, você vai ser tomado. E é para isso que eu oro. Esse é o último pedido de Paulo aqui. Eu oro para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que você conheça Deus melhor. Você conheça Deus de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima. Você se sinta mais próximos de Deus. Um dia desse, uns 2 domingos atrás, o Genésio estava pregando sobre o Deus de longe e o Deus de perto. Esse foi domingo passado ou domingo atrasado? Deus de longe e o Deus de perto. Ele é de longe e é de perto. Ele é do alto e é de baixo, ele é de todos os lugares. Um garoto uma vez foi surpreendido pelo seu mestre, depois de muitos anos de aprendizado, o seu mestre disse: eu vou te dar essa maçã para você dizer para mim onde Deus está. O garoto, que fez um ótimo discipulado, ele estava sendo testado. E ele disse: eu vou dar essas 2 maçãs para o Senhor, que é mais sábio do que eu, para dizer para mim onde Deus não está. E o mestre dele não pôde responder, porque Deus está em todos os lugares. Porque Deus é um Deus real, é um Deus presente, é um Deus pleno, que Ele é um Deus completo. E aí Paulo ora e diz para os irmãos: vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, que Deus faça parte da vida de vocês, não só das orações de liturgia, não só das orações de refeição. Às vezes a gente ora, faz aquelas orações religiosas, só para agradecer o café, o almoço. É bom, tá, irmãos? Amém? Faz a oração da refeição. É uma prática saudável, um ótimo hábito. Mas não é suficiente só orar em refeições e em liturgias. Nós devemos, como a Bíblia diz, orar sem cessar. Orar em todo o tempo. Vigiar e orar. Devemos ter uma vida de oração diante de Deus, porque Deus é um ser pleno, um ser completo. Ele não quer só fazer parte da nossa oração de café da manhã ou de almoço. O Senhor quer fazer parte da nossa vida. O Senhor quer fazer parte da nossa história, da nossa caminhada. A Bíblia fala sobre Enoque. Diz que Enoque andou com Deus e foi tomado para Deus, e ninguém pode falar da sua linhagem. Vai falar mais o que de Enoque? Se ele andou com Deus. Andar com Deus é o desejo de Deus para cada um de nós. Deus quer andar conosco. Você quer andar com Deus? Depois de tudo isso que Paulo ora, essa é a parte que eu mais gosto dessa oração. Porque eu sei que Deus pode te fortalecer. Eu sei que Deus pode encher o seu coração do amor de Cristo. Ele pode fazer Cristo habitar no seu coração pela fé. Sei que Deus pode transformar o seu interior e o seu exterior. Eu sei que você pode ter a mente aberta e você pode compreender os mistérios do amor de Deus nas suas diversas dimensões. E eu sei que se você conhecer a plenitude de Deus, você pode conhecer, mas Paulo termina dizendo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu sei que Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por isso, se eu oro para que Deus abençoe sua vida, eu sei que Ele pode fazer além do meu pedido, além do que eu pedi, além do que eu pensei. Se eu desse um tema para esse sermão, eu diria que Deus vai fazer além do que você espera. Que Deus pode nos surpreender. Ele faz mais do que a gente pede, faz mais do que a gente pensa. Na verdade, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele melhora a nossa oração.
Ele coloca as coisas para Deus de uma forma que às vezes nós não colocamos na nossa oração. Aí o Senhor vai fazer mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando. E Ele vai fazer não só mais, Ele vai fazer melhor. Eu gosto muito de quando eu estou orando, mesmo que eu tenha falado muitas palavras na minha oração, no final eu sempre falo: Senhor, o Senhor tem uma ideia melhor que a minha, faz do seu jeito. Porque a ideia de Deus é 1000 vezes melhor que a minha. E eu sei que Ele vai fazer melhor do que eu pedi, e vai fazer mais do que eu esperava. E eu desejo isso para os irmãos, desejo isso para você, desejo para a sua família, que Deus faça mais, que Ele te surpreenda. E se você deixar, e se você abrir o seu coração, o seu interior, com certeza Ele vai te surpreender, porque Ele é um Deus maravilhoso. O seu poder, Ele opera em nós, através da nossa vida, através da nossa oração, através da sua palavra. O que Ele espera de nós é um conselho que Paulo dá para a gente. Depois de tudo isso, Paulo finaliza a oração dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Agora é a nossa geração. Outras gerações adoraram a Deus, outras gerações buscaram a Deus, serviram a Deus, obedeceram a palavra de Deus, pregaram a palavra de Deus. Agora é a nossa vez de obedecer a Deus, de santificar-se para Deus, de pregar a palavra de Deus. É a nossa vez de amar a Deus, é a nossa vez de glorificar a Deus, é a nossa vez de servir a Deus, é a nossa vez, é a nossa geração. Talvez virão outras gerações depois de nós, mas agora é a nossa geração, e nós devemos glorificar a Deus na igreja. Na igreja não é no templo, é na igreja, no meio do povo de Deus. Se você não está podendo vir ao templo, você pode glorificar a Deus na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Você pode glorificar a Deus no seu carro, na sua casa. Você pode glorificar a Deus onde você estiver. Porque Jesus disse que não é mais aqui nem ali, não é mais em Sião, não é mais em Jerusalém, mas é em todo lugar onde se adora em espírito e em verdade. A Ele seja a glória. Nós todos devemos dar glória a Deus.